Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo, mais uma videoaula. Ah, que beleza! Já até perdi a conta de quantas eu gravei. Bem, vou falar agora sobre um conceito muito importante na mecânica, dentro, né, dessa parte da hidrostática, que é o conceito de pressão. Essa é uma palavra muito comum no cotidiano, então a gente tem que pegar esse conceito, pegar essa palavra e redefinir para ver o que ela realmente significa na física. Então vamos pegar um exemplo bastante simples que está demonstrado aí na figurinha. Um lápis com uma ponta apontada, né, obviamente, e uma borrachinha ali do outro lado. E a pessoa está pressionando esse lápis aí entre os dois dedos. Dá até para ver que no dedo da direita, né, do vídeo, da imagem, esse dedo está um pouquinho mais afundado, né, a pele, do que do lado da borrachinha. E isso não tem a ver com as forças, porque as forças elas são iguais. Se o lápis está em repouso, quer dizer que a força que um dedo da esquerda faz no lápis e que o dedo da direita faz no lápis são iguais. E, obviamente, as forças que esses dedos recebem também são iguais. Então, não é por conta da força que o dedo da direita está mais afundadinho e provavelmente está até doendo mais, né? Então a gente diz que quanto menor for a área aonde a força está sendo aplicada, maior é a concentração dessa força. É esse o conceito de pressão. Pressão é justamente a concentração de força em uma certa área. Então, do lado direito, no dedo direito, a mesma força está concentrada numa área menor. Resultado, a pressão naquele ponto é maior. Daí a tendência maior ao afundamento, à perfuração. Então, a partir desse exemplo, a gente pode ir para a equação, que não representa, a princípio, nenhuma grande dificuldade. A gente está vendo aí que pressão é simplesmente a divisão da força aplicada sobre a área onde essa força está aplicada. É claro, às vezes, se você for pegar um vídeo mais detalhista, o pessoal vai falar que essa força tem que ser perpendicular à área, blá, 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 blá. Mas para nós, tá bom, força sobre área, tá? Dando então para o nosso exemplo do lápis, né, pressionado contra os dois dedos. Do lado direito, a área de contato é menor, resultado, a pressão é maior. Do lado esquerdo, a área de contato é maior, portanto, a pressão é menor. Isso é uma relação claramente, né, gente, inversa, bem mostrada na equação anterior, onde a área está no denominador. Um outro exemplo, tem, na verdade, dezenas de bons exemplos de pressão no cotidiano, mas essa figura é bem divertida. Suponha que você fosse tentar pregar um pino de boliche na parede, né, usando um martelo. Você vai quebrar o pino, mas não vai conseguir, né, introduzi-lo na parede. Por quê? Porque a área de contato é muito grande. A força que você vai aplicar vai se distribuir uma área de contato muito grande e a pressão gerada lá na parede não vai ser suficiente para penetração ali, né, do pino na parede. Em compensação, se você usar um prego, é instantâneo. Por quê? Porque o prego ele tem uma área de contato bem menor. Se você der a mesma pancada, ou seja, aplicar a mesma força, a pressão vai ser muito maior e aí o prego vai conseguir, né, perfurar a parede com facilidade. Gente, é importante frisar que, em boa parte das vezes, quando a gente está falando dessa força, na verdade a gente estaria falando do peso de um corpo. O peso, né, só para lembrar, é massa vezes gravidade. Não confunda, né, peso, que a gente usa a letra P,
E pressão, que a gente infelizmente também usa a letra P, eu tento colocar minúscula, né, para diferenciar do peso, onde a gente usa a letra maiúscula. Mas, voltando, geralmente, se eu estiver pensando, por exemplo, numa pessoa em pé, apoiada sobre o solo, a força que ela está fazendo no solo é igual ao peso dela, né? Pelo menos em valor. Então, geralmente no lugar de F, lá na fórmula da pressão, você vai colocar massa vezes gravidade. Vamos pegar alguns exemplos. Um sapato de salto. Né? Sapato de salto, embora, né, seja uma peça muito elegante, ela exerce uma pressão gigantesca sobre o solo. Por quê? Porque a área de contato é muito pequena. Mesmo que a pessoa, né, não pese tanto assim, né, uma mulher de 45 quilos, o peso vai ser 450. Mas, como a área de contato é de apenas alguns centímetros quadrados, minúscula, a pressão vai ser imensa, o que dificulta andar. O piso tem que ser muito liso, né? Ou melhor, ele tem que ser muito horizontal, porque se ele tiver variações, tiver pedrinhas, por exemplo, essa pressão elevada vai acabar fazendo com que o sapato penetre no chão, né? E pisar, então, com esse sapato no pé de alguém é quase uma arma, né? Tem que tomar um super cuidado. Facas também são um clássico exemplo de alta pressão. A extremidade, né, a linha de corte da faca, ela normalmente é afiada para diminuir essa área de contato, para que a gente faça pouca força e mesmo assim consiga muita pressão para cortar o alimento ou o objeto que você quer, né, a princípio, cortar com a faca. Tem até um comercial lá dos anos 2000, 90, 2000, que se tornou famoso, pode procurar no YouTube, onde o indivíduo cortava um sapato com uma faca. Embora que vamos combinar, né? Se você está precisando de uma faca para cortar um sapato, talvez seja melhor investir numa carne, né, um pouco menos dura. Né? Mas a princípio é possível uma faca bem afiada, e dependendo, claro, né, do material do sapato, você consegue exercer uma pressão alta o suficiente para conseguir cortá-lo. Assim como pequenas áreas de contato podem produzir grandes pressões, o contrário também é válido. Aí a gente tem um pé de elefante. Pé, né, de respeito, compara com o tamanho das folhas aí ao redor, né? É, é uma, é uma área bastante grande onde o elefante vai distribuir o seu peso, que, claro, é colossal, né? É um animal gigantesco, um animal muito pesado. Mas ele tem quatro patas, né? Quatro pés imensos, com a área de contato bem, bem grande. Para que ele consiga distribuir esse peso de tal forma que a pressão que ele exerce sobre o solo seja relativamente baixa. Em um cálculo primário, a pressão que um elefante faz sobre o solo é cerca de 3 vezes menor do que uma mulher de sapato de salto exercendo pressão sobre o solo. Então, e por que isso é importante? Porque o elefante caminha em terrenos muito irregulares. Então, ele precisa ter um andar estável que é facilitado por essa baixa pressão. A mesma coisa um pé de camelo, né, gente? O camelo anda na areia. A areia, a tendência é afundar. Vai tentar andar de bicicleta na areia, aquelas bicicletas com pneu fininho. Você vai afundar, porque a pressão vai ser muito grande. Então, o pé do camelo também, ele é bastante avantajado, né? É um pé de diâmetro muito grande, para justamente conseguir distribuir melhor esse peso, né? E a tendência de afundar na areia fofa ser menor. Isso que você está vendo, por exemplo, é uma bicicleta para andar na areia. Usa o mesmo princípio aí da pata do elefante, do pé do camelo. Repare a largura dos pneus.
Repare, inclusive, que na verdade não é nem uma bicicleta, né, gente? É uma espécie de triciclo, é um pouco diferente, porque tem dois pneus na frente, não atrás, mas é o mesmo princípio de uma bike. Você vai ter pneus muito largos para conseguir distribuir o peso da bicicleta e da pessoa numa área maior e aí facilitar com que a pessoa possa se deslocar num terreno irregular ou num terreno com muita tendência ao afundamento, como é a areia. É a mesma ideia de uma roda de bug, né? Bastante larga por conta disso. Aqui nós temos um exemplo dramático. Eu sei que quando a gente vê uma foto preto e branco, parece que é mentira, mas né, parece que isso só foi feito lá no passado, mas não é não. Isso é perfeitamente possível de se fazer. A gente tem uma pessoa deitada em uma cama de pregos, com uma outra cama de pregos em cima dela e um indivíduo em cima da segunda cama de pregos. Então, há uma força aí colossal que está sendo, a princípio, exercida pelo corpo, né, do faquir, da pessoa que está deitada, sobre a cama de pregos embaixo. Como é que o camarada não é completamente perfurado aí pelos pregos? Novamente, a mesma ideia da pata do elefante, né, ou de um sapato mais largo. Distribuir a força, no caso aí o peso do indivíduo, da cama de prego, de cima, do próprio faquir, distribuir todo esse peso em uma área bastante grande, que são as superfícies, né, dos múltiplos pregos que estão em contato aí com o camarada. Eu já deitei em cama de prego, às vezes em eventos de escola, às vezes o pessoal constrói uma. E, embora dê uma certa agonia, não tem grande problema. É só ter a técnica de como deitar, também não é se jogar na cama de prego. Mas a ideia é, quanto mais pregos, maior a área de contato e, portanto, menor a pressão. Às vezes a pressão fica tão pequena que não perfura o corpo do camarada. É possível encontrar exemplos aí de vídeos onde as pessoas pegam camas de prego e apoiam balão sobre elas, balão de festa, e empurram e o balão não fura. Novamente, pressão muito baixa por conta do enorme número de pregos aí. Bem, gente, tá na hora de falar das famosas unidades, né? Unidades. Tem muita unidade de pressão, tá? Por exemplo, a unidade que a gente usa em pneu de carro é o PSI, tá? Que é pounds per square inch, que é libra-força por polegada quadrada. Ninguém merece. Mas a unidade padrão chama-se Pascal. Tá? Pascal, em homenagem a este indivíduo aí, Blaise Pascal, um filósofo, né, e cientista que viveu aí no século XVII e fez vários estudos, né, na área de equilíbrio de líquidos. Pascal, na verdade, gente, é a mesma coisa de Newton por metro quadrado. Por quê? Vamos voltar para a equação para entender. A pressão é a força dividida pela área. Força, né, como a gente sabe, é medida em newtons. E a área vai ser medida em metros quadrados. Então, a pressão é em newton por metro quadrado, que a gente chama de pascal. Só que um pascal é uma pressão muito pequena. Para você ter noção de quanto ela vale, é mais ou menos a pressão que o suor exerce sobre a sua pele. Ou seja, é imperceptível um pascal. Por isso, às vezes a gente usa o quilo pascal, que são 1000 pascal, ou o megapascal, que é 1 milhão, ou ainda uma outra unidade prática. Essa unidade prática, ela vem da ideia de que a atmosfera exerce pressão. A próxima aula, inclusive, a próxima videoaula, é sobre pressão atmosférica. Mas a gente percebe que há uma pressão que o ar exerce sobre a gente. E a gente chama essa pressão ao nível do mar
de um ATM. O que seria um ATM? Uma atmosfera de pressão. Medindo nas unidades coerentes, né, nas unidades do Sistema Internacional, essa atmosfera vale mais ou menos 100 mil pascal. É 101 mil e uns quebrados, mas a gente aproxima por 100 mil pascal. Então fica mais fácil, às vezes, falar em atmosferas. Qual que é a pressão em um chuveiro? Né? Sei lá, meia atmosfera. É mais fácil do que falar 50 mil pascal. Então, por isso, é uma unidade bastante frequente. Na química, em particular, no estudo de gases, o ATM, né, a atmosfera, é até mais comum de aparecer do que o pascal. Gente, tá bom aí nessa introdução, né, nesse começo sobre o conceito de pressão, tá? Próxima videoaula aí a gente fala sobre pressão atmosférica. Se você puder, já pegue a lista e vai fazendo alguns exercícios, tá? Beijo!